Vamos ao nosso terceiro painel, iniciando esta tarde, com o tema Infraestrutura e Finanças Sustentáveis. Para moderar os trabalhos, convido o CEO e sócio fundador da Perfin Investimentos, Ralph Rosenberg. Já como painelistas, convido o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Convido também o deputado federal Arnaldo Jardim. A subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Cristina Frois de Borja Reis. A diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle. O Country Manager Brasil do IFC, Carlos Pinto. E o diretor da Marche Brasil, André Dabos. Composto o nosso time deste painel, vamos dar a coordenação dos trabalhos ao nosso moderador, Ralph, mas antes que quem irá contextualizar toda a temática é o nosso secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, que tem a fala. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar todos esse nobre painel cheio de colegas e amigos que batalham e ajudam a construir um país melhor. Queria também agradecer a BDIB pelo evento, pela organização e pela luta também para viabilizar, fomentar a infraestrutura no país. Estou muito satisfeito e honrado em abrir esse painel. Então, vou tentar ser breve, apenas para contextualizar um pouco essa temática que é fundamental, que é discutir um pouco o padrão de financiamento, né, as fontes de financiamento, para viabilizar um novo modelo, enfim, um novo ciclo de investimento em infraestrutura que o país tanto precisa. E eu acho que para isso e para funcionar adequadamente é sempre muito importante aprender com o passado, né, olhar o passado para tentar buscar, a partir desse aprendizado, construir modelos novos, mais completos, eficientes e que atinjam o objetivo que é, de fato, criar condições para o financiamento, para um ciclo agressivo de investimento que se propõe, que o país se propõe, que o país precisa. Então, na minha opinião, o país sempre pecou no modelo de financiamento dos investimentos em infraestrutura. Então, todas as tentativas de planos de desenvolvimento, seja da indústria, da infra, no país, eles, em alguma medida, falharam ou não atingiram o seu potencial pleno, justamente por pecar no modelo de financiamento. Então, se nós voltarmos aí para algumas décadas do segundo PND, ou até antes disso, um modelo de financiamento muito voltado ao Estado, né? O Estado tentando cumprir com capital interno esse padrão de financiamento. Em alguns momentos, com algum incentivo para o investimento externo, né? para as captações externas via empresas estatais, mas com uma exposição a risco que acabou se mostrando um modelo falho que levou a uma série de consequências do ponto de vista macro. Então, essa insuficiência, né, do modelo do Estado tentando cumprir todo esse papel ficou muito claro, é muito claro, na minha opinião, que foi falho no passado e, em outros momentos da nossa história, também foi igualmente incompleto, né? Então, o padrão de financiamento em que o Estado diretamente ou via bancos oficiais, né, que os bancos de fomento tentam cumprir sozinho esse papel, isso se mostrou insuficiente.
Isso aconteceu em alguns momentos da nossa história. Mais recentemente, nós tivemos uma mudança na qual houve uma retirada, uma redução do papel dos bancos de fomento e uma aposta no mercado de capitais, que ele supriria integralmente esse papel. E isso veio nas mudanças de alguns anos atrás, em que, na esteira da mudança da TJLP para a TLP e na criação das debêntures incentivadas, ainda naquele modelo inicial voltado a pessoas físicas. Então, também, aí, por um lado, se avançou de forma correta, ao meu ver, em impulsionar o mercado de capitais, mas, por outro lado, com uma redução expressiva do papel dos bancos de fomento nesse financiamento, nesse modelo de financiamento, e também, novamente, sem o apoio significativo, o apoio externo, para viabilizar esse modelo de financiamento. Então, também se mostrou insuficiente. E aí eu não sei se todos conseguem, mas acho que esse fórum é o adequado para se discutir isso, o momento que nós estamos vivenciando e o modelo que está sendo construído por um padrão de financiamento completamente... Ele não é novo, mas ele é mais completo do que as experiências anteriores. E explico o porquê eu acredito nisso. Primeiro, nós temos, por um lado, a continuidade, né, o reforço, a retomada do papel público, seja via OGU, aqui eu estou falando especialmente das obras públicas, né, o PAC cumprindo um papel importante naquilo que demanda recursos diretos do orçamento da União. Então, tem um papel importante que está sendo retomado e foi reforçado com um aumento expressivo da capacidade de investimento do governo federal. Por outro, um reforço do papel do banco, principalmente do nosso principal banco de fomento, que é o BNDES. O banco vive hoje, sem dúvida, talvez aí o melhor momento em muitos anos, no sentido de capitalização e de capacidade de prover financiamento em bases modernas, com financiamentos adequados, com baixo subsídio, mas com uma lógica que provê crédito, provê condições de financiamento para todo o setor de infraestrutura. Então, nós temos aqui um banco de fomento com alta capacidade, o governo federal apoiando, e temos não mais um modelo de concorrência com o mercado, mas também um fomento grande para o mercado de capitais. Aqui destaco as debêntures incentivadas nesse novo modelo, né, que é um aperfeiçoamento em relação ao modelo anterior. Logo no início do governo, nós fizemos uma primeira alteração importante, que foi ampliar as debêntures incentivadas para o setor de infrasocial, isso não havia. Nós abrimos o leque, isso foi importante para ajudar a deslanchar projetos de infrasocial. E agora, mais recentemente, também um novo modelo em que ele não é mais voltado só para a pessoa física, e sim também permitindo aí que empresas e fundos de pensão possam também, atores institucionais possam adquirir essas debêntures. Isso muda completamente, e com uma série de outras alterações, que muda completamente a atratividade e o volume de recursos que possam ser captados pelas debêntures. Então, você tem também aqui o mercado de capitais no momento único, em capacidade, com instrumentos adequados para impulsionar o mercado. É o setor de infra. Mas, ainda assim, estamos falando de capital interno, de poupança interna direcionada para esse novo ciclo de financiamento ao investimento. E aí entra também, finalmente, o papel do setor externo, seja na atração de atores, mas a atração de poupança externa para complementar esse modelo de financiamento. E aí, ao meu ver, a gente tem um ciclo mais completo, com vários instrumentos que, de forma coordenada, criam um volume de recursos muito mais robusto e mais consistente para o padrão de investimento que nós almejamos. E aqui, quando eu falo do setor externo, as próprias debêntures incentivadas vão fomentar essa atração de poupança externa. Nós criamos, né, havia o Fundo do Clima, mas o ano passado nós inauguramos a presença do Brasil no mercado de emissão de títulos soberanos sustentáveis, que foi uma primeira emissão de pouco mais de 2 bilhões de dólares, mas que irrigam, tem nosso compromisso de fazer essa equivalência dessas captações externas, alocar ao Fundo do Clima, que financia de forma competitiva projetos produtivos nessa agenda da sustentabilidade. Então, nós temos aqui também um canal de financiamento muito importante para a agenda da transformação ecológica, que vai ser tão relevante aqui para o país, para aproveitar essa janela que é histórica. E, finalmente, aqui, o mais recente, uma novidade que eu chamo a atenção dos senhores, foi o lançamento do programa EcoInvest Brasil,
que é um conjunto de instrumentos. Nós publicamos uma medida provisória, estamos regulamentando e preparando os primeiros leilões, que é para atrair, ajudar, apoiar, criar instrumentos que fomentem a atração de poupança externa para financiar investimento produtivo no Brasil. Isso tem um potencial incrível. Por um lado, são 4, bem brevemente, e depois podemos conversar um pouquinho mais detalhe, são 4 linhas diferentes, 4 instrumentos. Primeiro, uma linha de blended finance, que visa apoiar um capital catalítico que vai ser fornecido para as instituições financeiras, quaisquer instituições financeiras do país, que vão competir por meio de um leilão por essa linha, e ela vai acessar essa linha com um custo reduzido, tendo como contrapartida alavancar operações de captação de recursos externos, seja via dívida, seja via mercado de capitais. Isso tem uma possibilidade de alavancar muito o investimento. O critério de seleção desses leilões vai ser a maior alavancagem do recurso da linha que está sendo entregue para a instituição financeira em relação ao que ela vai atrair de recursos externos, necessariamente operações externas de captação, para financiar esse investimento. Então, aqui estamos falando, provavelmente, aí de dezenas de bilhões de dólares que nós vamos conseguir viabilizar por meio dessa linha, algo muito expressivo, que nós devemos aí publicar o primeiro leilão, o primeiro edital de leilão, aí nas próximas semanas, e começar esse processo, que vai ser, acho, muito interessante, numa lógica moderna, de fomento ao mercado de capitais, fomento ao mercado privado, não tentar concorrer com ele, sim impulsioná-lo. Então, estou muito confiante nessa agenda que vai criar condições de atrair recurso barato para financiar investimento no país. O segundo é uma linha para as instituições financeiras também, para que elas viabilizem operações de hedge cambial, aumentem a oferta de instrumentos de hedge cambial, também voltado para essa agenda produtiva, para fazer com que investidores externos tenham mais confiança em alocar recursos no país, tendo mais segurança, mitigando o risco da volatilidade cambial que é presente em economias emergentes como a do Brasil. Também é algo que pode ser determinante para a atração de investidores externos, de FDI aqui para o Brasil, e também estamos bem confiantes nessa linha. Uma outra linha que para a infra pode ser muito importante é uma linha de liquidez, que ela vai servir para lidar com momentos, ela fica uma linha disponível, e para a infraestrutura ela pode fazer muito sentido para prover liquidez em momentos de estresse cambial, de volatilidade cambial excessiva. Você cria condições para aquele grupo, para aquele investidor, principalmente na fase pré-operacional de um projeto, que ele possa continuar cumprindo a sua obrigação em moeda forte, sem ter um problema grave de fluxo de caixa. Isso pode ser muito importante. O fato da linha ficar disponível para esses investidores vai fazer com que o próprio custo de captação de dívida se reduza, porque é uma segurança maior na capacidade de honrar essa obrigação. Também acho que tem um papel importante a cumprir, cada uma dessas linhas cumprindo ali, atendendo dores diferentes que nós identificamos com investidores, com instituições financeiras, etc. E, por fim, uma linha de financiamento para a estruturação de projetos, para a formação de rede de estruturadores de projetos. Estamos falando aqui de infra, de mobilização de capital, e nós precisamos ter bons projetos, cada vez mais bons projetos, em quantidade, em qualidade. Então, também nós vamos criar uma linha para financiar, para apoiar a constituição de fundos que vão financiar projetos produtivos, financiar a estruturação de projetos produtivos ao redor do país, com carência mais alongada, justamente para compatibilizar um pouco mais com o ciclo de vida desses projetos, que acabam sendo longos e até o ponto de passarem a gerar fluxo de caixa. Então, com isso, com mais essa iniciativa que vai, por um lado, atrair esse capital externo, o investimento externo, isso vai ser muito saudável para o país, mais a mobilização do mercado de capitais doméstico, com instrumentos como as debêntures incentivadas, mais a atuação dos bancos de fomento, os bancos públicos e os bancos multilaterais, que também estão apoiando de forma muito decisiva esse programa. Eu tenho certeza que nós criamos um modelo novo, pelo menos inédito no Brasil, de ter diferentes canais de financiamento de forma consistente, moderna e eficiente para prover recursos para esse ciclo de desenvolvimento que nós almejamos. Então, estou muito feliz de estar aqui e, sem me alongar mais, porque nós temos aqui inúmeros profissionais com extrema qualidade que merecem ser ouvidos atentamente. Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez e espero que seja um bom painel para todos.
tarde a todos. Obrigado, uma honra aqui presidir um painel tão cheio de personalidades importantes. Já ia começar pelas mulheres, mas ainda a pedido da Cris, que vai ter que se desligar um pouco antes, vou começar por ela. Cris, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão enxergando o plano de transição ecológico, quais são os maiores desafios, oportunidades que existem, e se você puder, dentro desse contexto, colocar como é que vocês enxergam a questão de taxonomia, seria muito bom. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo muito o convite à Secretaria de Política Econômica para participar desse diálogo, dessa mesa, cumprimentar todos e todas, especialmente a diretora Luciana, com quem tenho travado grandes discussões sobre a transformação ecológica, a neoindustrialização, secretário Seron, deputado. Gente, é um prazer estar aqui. Segunda menção que eu queria trazer é transmitir nosso profundo pesar com relação à catástrofe no Rio Grande do Sul. Nossos sentimentos aos familiares das vítimas, aos parentes, aqueles que estão numa situação vulnerável. E o Ministério da Fazenda, na frente aqui, o secretário Seron tomou uma série de medidas para acudir essas pessoas e essa situação, e nós estamos trabalhando firmemente justamente para construir uma infraestrutura de adaptação, já o que está bastante correlacionado ao plano de transformação ecológica. Bom, respondendo à pergunta, o plano foi lançado o ano passado, ele é uma das prioridades do Ministério da Fazenda, assim que, bem encaminhados o regime fiscal sustentável e a reforma tributária, o plano de transformação ecológica foi colocado como uma contribuição do Ministério da Fazenda aos demais programas, planos, ações e medidas do governo que visam a transformação da matriz produtiva e econômica rumo a um novo paradigma financeiro, tecnológico, produtivo e até mesmo cultural. Um paradigma que traz o desenvolvimento inclusivo e sustentável, no sentido de ser socialmente inclusivo, reduzindo as desigualdades e ambientalmente, climaticamente sustentável. Então, os objetivos, são 3: aumentar a produtividade da economia, trazendo empregos de qualidade e propiciando uma dinâmica econômica sustentada, e sustentável, com justiça ambiental e climática, e também, como eu já disse, a redução das desigualdades. Mas são desigualdades mesmo de renda, funcionais, entre os tipos de trabalho e entre grupos de pessoas também, entre homens e mulheres, entre etnias diferentes e entre as regiões do país, olhando também para a noção do rural e do urbano. Bom, o plano está estruturado em 6 eixos. Um deles é o de finanças sustentáveis, em que a Fazenda provê instrumentos mais diretamente, e há outros 5, que eu vou elencar aqui, para esclarecimento, para a gente trazer o que já andou, que foi a pergunta realizada e os desafios à nossa frente. Então, temos o adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, economia circular, transição energética e nova infraestrutura verde de adaptação. No eixo de finanças sustentáveis, a Fazenda já trouxe uma diversidade de entregas, o secretário Seron mencionou algumas delas muito relevantes, como a emissão dos títulos soberanos sustentáveis, a proposição do Ecoinvest, com essa diversidade de linhas e possibilidades aí para incrementar o investimento produtivo nacional, as debêntures de infraestrutura. Nós estamos trabalhando ativamente, aí eu vou jogar para o universo, que eu fico jogando para o universo, hein, deputado, a aprovação do mercado regulado de carbono nas próximas semanas e o desenvolvimento da taxonomia sustentável brasileira, que já tem uma governança estabelecida e até novembro desse ano vai trazer os critérios de classificação
das atividades econômicas, ativos financeiros e projetos de investimento, enquanto sustentáveis ou não. E vocês devem estar notando que eu uso muito a palavra sustentabilidade, porque ela já traz em si as dimensões sociais, econômicas, ambientais e climáticas. Então, a taxonomia, ela visa, sim, o desenvolvimento econômico, trazer emprego, mas também propiciar incentivos, né, uma migração voluntária dos agentes para esses investimentos que vão impactar positivamente para o nosso meio ambiente, para a natureza, para a vida em geral. Bom, com relação aos principais desafios à frente, né, como se tratam de uma série de instrumentos com diferentes temporalidades e diferentes caráteres, alguns deles são de financiamento, outros são regulatórios, o que, em geral, depende também da nossa da relação com o Congresso, tem tributários, tem fiscais, tem até mesmo de administração e monitoramento, eles têm naturezas diferentes e graus de complexidade diferentes. É por isso que não foi apresentado um relatório ou um plano, um papel que discrimina o que consiste o plano de transformação ecológica, porque são mais de 100 iniciativas de instrumentos e medidas de diferentes graus. E a nossa preocupação tem sido que eles sejam encaminhados e já concretizados o mais rapidamente possível. Então, a preocupação inicial foi trazer aqueles de maior impacto, como os títulos soberanos, como o mercado regulado de carbono, como a taxonomia, que vão dar o tom e o direcionamento dos demais desdobramentos de programas e medidas. Para que isso aconteça, a gente tem, sim, o desafio principal do investimento se concretizar. Então, para isso, estamos pensando nas diferentes soluções. E aí a fala do secretário já trouxe, em parceria com os bancos de desenvolvimento, as instituições financeiras de desenvolvimento, o setor privado, né, e principalmente o setor privado. E era esse o recado que eu queria trazer aqui num fórum tão especial como esse. Nós, no governo, estamos tentando estabelecer as melhores bases possíveis para que o investimento produtivo possa prosperar, que as oportunidades de negócio se proliferem e que isso imponha uma dinâmica muito mais sustentada novamente, que não fique frágil às oscilações econômicas que muitas vezes o nosso país, na nossa história, enfrentou. E, por fim, para terminar, eu queria ressaltar a importância do Ministério da Fazenda ter abraçado a agenda do desenvolvimento sustentável através da transformação ecológica, que é justamente a da coerência entre o regime macroeconômico e as políticas de desenvolvimento. Isso é um fator novo, né, de governo que eu acho que tem muito a contribuir para que a gente consiga efetivamente não ter um crescimento baseado em voos de galinha, mas sim que seja estável e traga um desenvolvimento para a nossa nação. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Diretora Luciana, indo agora para a agenda de crescimento no segmento de infraestrutura, não existe investimento de infraestrutura sem crédito, né? E o BNDES tem um papel muito importante dentro dessa agenda, né? Não só para suprir financiamento para projetos grandes, mas também para os estruturantes, mas até para menores. E com a demanda e com o crescimento dos investimentos, como é que vocês enxergam o papel agora do BNDES, que eu acho que está sendo um pouco mais ativo no segmento, para o BEM, em termos de crescimento, quais são as fontes que vocês conseguem acessar, quanto que a gente pode esperar o BNDES em termos de tamanho, suprindo todos esses projetos que necessariamente a gente vai precisar de bastante capital, e como é que vocês também estão coordenando prazos dentro disso, né? Uma crítica aqui do setor privado, sempre para o BNDES, é um banco muito completo, muito eficaz, etc., mas os prazos acabavam engargalando e o mercado de capitais conseguia acabar substituindo para as operações mais simples. Tem alguma agenda nesse sentido? Eu posso depor aqui, a gente estava falando com o Borim recentemente, que já está melhor, mas tem algum trabalho adicional que dá para ser feito também para melhorar nesse ponto?
Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer a Abidib, ao Tadini, o convite para estar aqui. Boa tarde para os meus colegas de painel, deputados, secretário, secretária. Boa tarde, Carlos. O Brasil, ele entra na era de transição energética com um gap de infraestrutura muito grande, pelas razões que o secretário citou. O país foi capaz de construir infraestrutura, mas de construir uma infraestrutura muito aquém daquela que é necessária. E para a gente conseguir realizar as potencialidades do país, nenhuma grande economia tem todas as vantagens comparativas combinadas que o Brasil tem, que a gente já debateu aqui: minerais críticos, setor energético sofisticado, com energia renovável barata, e a gente consegue entregar energia firme em qualquer lugar do país, estabilidade geopolítica, potencial de biomassa, o maior exportador líquido de alimentos do mundo, a gente garante a nossa segurança energética do mundo. Nenhuma outra grande economia tem os fundamentos que o Brasil tem. O nosso gargalo, a nossa grande dificuldade sempre foi crédito. Profundidade de prazo, profundidade de volume nesse crédito. Por isso que eu não acredito também numa única fonte de financiamento. A gente não pode depender de mercado de capitais apenas, nem de bancos privados apenas, nem de bancos multilaterais apenas, e nem de bancos nacionais de desenvolvimento apenas, e nem de bancos... A gente precisa de todas as fontes de financiamento. Como a gente tem... Como o Brasil, por um problema de convertibilidade, a gente consegue atrair dólares, mas no momento que esse dólar é atraído, na hora do hedge, o custo é caro. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa ter, sim, diversificação de fontes de financiamento. Mercado de capitais e bancos privados no Brasil ainda não tem profundidade de prazo nem de volume necessária para suportar todo o investimento. A gente, no BNDES, tem mais prazo que mercado de capitais, e a gente tem profundidade. Hoje, o BNDES tem mais de 30% de Basileia, o que significa que a gente pode mais que dobrar os nossos ativos sem novas capitalizações no banco. E outra coisa que o BNDES tem uma expertise de estruturação muito grande, porque projeto não basta destravar funding. Se não tiver uma estruturação adequada, esses projetos ficam pelo caminho. O Brasil começou a fazer concessão há mais ou menos 30 anos, na era moderna. E a gente já aprendeu muito. Então, vários arcabouços regulatórios amadureceram no setor de rodovia, no setor de aeroportos. Setor de saneamento é um exemplo que teve o arcabouço regulatório destravado, mas só com o arcabouço regulatório não teria chegado onde chegou, precisou do BNDES, só regulação, sem funding e sem projeto bem estruturado, também a gente não chega lá. E o que o BNDES também consegue fazer? Bancos multilaterais, eles conseguem usar o BNDES para repassar funding. Então, o Banco Mundial, a IDB, NDB. O ano passado, a gente captou mais de 3 bilhões de dólares de bancos de fomento, e a gente tem quase 4 bi de dólares em pipeline como fonte de captação. A gente também aprovou no Congresso e está esperando a aprovação final da LCD, porque o BNDES tem Basileia, mas a gente precisa ter instrumento de captação para poder, de fato, alavancar o nosso balanço. LCD vai ser um instrumento importante. A gente atua complementando e concorrendo, às vezes, com o banco privado. Acho que alguma tensão competitiva. A gente tem um mercado de capitais e um mercado de bancos privados muito oligopolizado. A tensão competitiva que o BNDES traz é positiva para os clientes, é positiva para os projetos. Quando a gente participa de operações de mercado de capitais, a gente consegue
ajudar a reduzir o preço final do financiamento, isso é importante. E assim, o resultado de tudo isso, outra coisa que o BNDES faz, o BNDES começou a estruturar alguns projetos com algumas estruturas mais inovadoras. A gente está fazendo non-recourse, partial recourse. A gente tem tanta infraestrutura para construir no país que os sponsors não vão aguentar carregar todos esses ativos no balanço. A gente precisa ser ousado, sim, em estruturas non-recourse, partial recourse. A gente tem feito isso. Ganhamos alguns prêmios de algumas transações emblemáticas na América Latina, inclusive em mercado de capitais. Ano passado, pelo Infrastructure Journal, o BNDES foi o Bond Arranger of the Year para a América Latina, porque a gente começou a coordenar operações de mercado de capitais e, rapidamente, pegamos quase 30% do mercado. Eram prêmios que, no passado, eram da Goldman Sachs, agora é do BNDES. Então, a gente trabalha numa parceria muito grande com a Fazenda nos apoiou na criação da LCD. O instrumento de hedge vai ser importantíssimo, mas, ainda assim, o investidor privado, alguns investidores privados conseguem vir para o Brasil, vão ter que olhar para o Brasil como... Se você faz um investimento de 20 anos, a volatilidade de um período tão longo ela acaba se anulando. Aí o investidor vai ter que falar assim, putz, eu vou mesmo tendo uma linha... Porque o hedge nada mais é do que você fazer o empréstimo em reais para aplicar em dólar. Você fica passivo em reais e ativo em dólar. O custo de carregamento de um hedge é necessariamente mais alto, mesmo que a fazenda consiga colocar essa linha de pé. Então, eu acho que vai ter que ser uma combinação. Eu acho que o investidor privado vai ter que... Quando os investidores internacionais me perguntam, Luciana, qual que é o maior risco no Brasil agora? Eu acho que o Brasil tem fundamentos tão sólidos. Como investidor, eu acho que o maior risco é ficar fora. É não apostar no Brasil, porque tem alguns lugares importantes para apostar, México, Indonésia, mas crescimento com tantos fundamentos, eu acho que a gente tem aqui. E se a gente conseguir mobilizar várias fontes de capital, acho que a gente consegue chegar lá. Acho que é essa a minha mensagem. Acho que a gente vai dar certo. Eu acho que a gente precisa só dar mais certo. Eu acho que esse é o nosso desafio. Obrigado. Deputado Arnaldo Jardim, o senhor é um grande expoente, né, e defensor e um dos maiores experts que a gente tem aí dentro dos segmentos regulatórios de energia renovável. Queria entender um pouco o que o Congresso, qual que é a agenda legislativa, né, do que já foi feito recente, e o que você acha que consegue evoluir de aprovações aí no horizonte de 12, 18 meses, na agenda legislativa, já ponderando todas essas divisões que a gente acaba vendo às vezes entre Câmara e Senado, etc. Vou ter que botar um pouco de pimenta aqui, se me permitir, para completar aqui um ponto. Recentemente também a gente está vendo um pouco mais de... o setor vem vivenciando um pouco de judicialização, né, o que eu acho que não é muito saudável para o segmento, e discussões entre agências reguladoras e Congresso. O que pode ser feito para amenizar isso e a gente ter os dois trabalhando em conjunto e tentando diminuir um pouco interesses específicos em prol de uma agenda única, né, e apartidária para o país? Quem é gordinho precisa falar de pé, porque senão ofega muito aí. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, amigos, amigas aqui. Obrigado, Ralph. Obrigado pelo privilégio de estar nessa mesa tão expressiva, de pessoas tão relevantes, e muito obrigado pela oportunidade. Eu cheguei hoje cedo aqui, assisti os dois painéis de manhã, porque eu tenho sempre aqui no Congresso da ABDIB, no Fórum ABDIB, um momento de referência para o meu trabalho. Dialogamos, conversamos e eu tento aprender coisas que possam utilizar. E eu acho que eu vou ter uma responsabilidade adicional, falar em nome do Parlamento, porque, embora acompanhado aqui do senador Fernando Bezerra, a quem saúdo aqui e lhe agradeço por aqui estar,
eu acabo sendo talvez o único parlamentar que fale. Pela manhã, nós tivemos um momento extraordinário aqui. Aliás, começou ontem, quando o ministro Haddad passou e teve uma boa conversa com alguns de nós ontem à noite aqui. Mas hoje nós ouvimos o Geraldo Alckmin e o Rui Costa, o executivo, e o executivo está reafirmado aqui pelo secretário Seron, pela Luciana, pela secretária Cristina, também aqui. Nós tivemos a participação do Supremo, Flávio Dino, aqui. Nós tivemos o Tribunal de Contas, Bruno Dantas aqui. Então, a vocês, que eu acho que hoje, no final do dia, além de terem interagido muito, tem que sair dirigentes que são lideranças empresariais com o cenário. Vale a pena acreditar? Quais são os condicionantes? Qual o grau de risco que se tem? Qual é a capacidade de nós superarmos isso? Eu venho trazer, pretensiosamente, o olhar do parlamento sobre isso. Parlamento que é diverso, óbvio, está aos olhos de todos. O Ralf acabou de fazer uma sutil provocação. Parlamento que tem a diversidade da sociedade hoje, alguns disseram pela manhã, é o retrato da sociedade plural. Mas eu tenho plena convicção de que há uma maioria, a maioria no parlamento é clara, e o parlamento que nós temos é um parlamento reformista e é um parlamento que acredita na retomada do desenvolvimento. Vou retomar algumas questões que eu acho que são fundamentais. PEC da transição. Por que se votou a PEC da transição? Não foi para legitimar um déficit. Foi porque sabíamos que havia um compromisso anterior de todos, do Bolsonaro e do Lula, com relação ao auxílio. Não haveria previsão orçamentária, não fizéssemos isso, íamos abrir uma situação grave para o país. Mas não fizemos só isso. Nós estabelecemos planos de investimentos. E isso foi fundamental para que nós tivéssemos, o ano passado, um início de retomada. Reafirmamos o compromisso fiscal. Votamos o orçamento, sabemos que não será uma meta fácil. Olha o secretário do Tesouro aí, não é careca como eu, mas deveria ficar, porque ele quer perseguir o déficit zero e nós queremos concorrer para isso. E numa situação delicada, quem poderia prever o Rio Grande do Sul? E nós, com justeza, vamos ter que fazer um sacrifício de nação pela reconstrução e vai custar. Por outro lado, nós deixamos muito claro o compromisso com relação ao equilíbrio fiscal, porque a maior virtude de todo esse esforço é a inflação declinante e nós queremos mantê-la sob controle. É fundamental. Não há nenhum investimento que seja melhor do que a inflação controlada, o que dá previsibilidade e o que dá menor custo de capital, inclusive, e isso é fundamental. Quero dizer também que a reforma tributária não só foi aprovada, surpreendeu a muitos, mas ela será regulamentada, num prazo relativamente curto. E é prioridade do parlamento, e nós vamos dialogar muito com o governo. Hoje passamos por alguns pontos de manhã, mas nós queremos tocar com prioridade a reforma administrativa. Não é para penalizar funcionários, mas é para introduzir critérios de performance, de eficiência para a própria gestão pública. Isso é fundamental, e aí eu passo na importância de fortalecer as agências reguladoras que você indagou aí, Ralf. Quero mencionar algumas questões que talvez pareçam menos relevantes, não ocupam tanto tempo nos jornais, mas elas são fundamentais. Mercado de garantias. Nós votamos isso, modificamos o marco de garantias, e isso eu acho que terá reflexo em muitas questões, e uma prioridade que virá para nós, na pergunta feita pelo Ralf, daquilo que o parlamento vai tratar, temos dialogado com o Ministério, temos dialogado com o Marcos Pinto, nós vamos tratar com destaque a questão do seguro. Seguro fundamental. Na nova lei de licitações, e nós temos que aperfeiçoá-la, isso está embutido numa série de outros conceitos. A revisão do próprio seguro agrícola, rural, é fundamental. Então, a questão de seguro eu destaco como uma questão que deve ser feita. Marco de garantias, já feito. Lei cambial, já votada e consolidada. Depreciação acelerada, mencionada hoje pelo Alckmin, é uma referência importante
também para o mundo de negócios. E eu vou citar uma questão que alguns podem surpreender, pode achar lateral, mas ela é central, nós a consideramos isso, tivemos um certo puxa-estica com o Executivo e aprovamos a implementação imediata do ensino médio, para que o ensino tecnológico, técnico, tenha relevância, tenha prioridade, porque nós estamos vendo, numa situação, disse o Seron aqui, de quase pleno emprego, nós estamos vivendo uma situação em que há necessidade de trabalho em alguns locais e há, por outro lado, disponibilidade de emprego sem que se tenha pessoas qualificadas para fazer isso. Fazer esse encontro de contas me parece fundamental. E em que cenário, aí eu não vou me estender, mas acho que um comentário ligeiro se deve. Em um cenário de disputa pesada internacional. Hoje, de passagem, o Wallace falou disso aqui. O Inflation Reduction Act, tá certo? O que é esse programa? É um programa pesado de subsídios. E foi dito, e aí eu quero também professar uma convicção, tá certo? Que os Estados Unidos, que propõem livre comércio, taxou, todos nós vimos a semana passada, 100% no carro elétrico, 50% nos painéis solares e reafirmou 25% no aço importado. É assim que todos estão vivendo. É assim que o Green Deal veio do ponto de vista também da Europa, para que na transição energética eles possam entrar. É assim que a Alemanha está fazendo com relação à aquisição do hidrogênio e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um momento em disputa acirrada, é o contrato de diferenças praticado pelo Japão e pela Coreia do Sul na questão da transição energética. É nesse cenário que nós temos que estar preparados. Como preparados? Nós vamos ter subsídios? Não teremos. Nós vamos ter incentivos? Os limites são muito claros para isso. Há uma crise fiscal. Então, nós temos que ter criatividade e conseguir mobilizar determinados ativos num momento em que o mundo vai estar olhando para o Brasil. Hoje, sede do G20. Ano que vem, presidindo e recebendo a COP30 e presidindo os BRICS. Isso é um desafio, mas uma extraordinária oportunidade para que nós possamos ter aqui capital e vindo. Vou mencionar, Ralf, por derradeiro aqui, alguns pontos que eu acho que vão fazer efeito ao final. Vou mencionar um pouco mais para trás, mas que está produzindo consequência agora, os FIAGROS. São os fundos de investimento, à semelhança dos fundos imobiliários constituídos para o setor agro. Eu tive o privilégio de ser o autor disso. Não vou falar deles, do que são esse instrumento, muitos sabem, e não é o foco agora. Eu só quero ressaltar uma questão. Quando a FPA, eu sou vice-presidente da FPA, nós decidimos apresentar o FIAGRO, eu fui e nós aprovamos muito rapidamente, está sendo implementado, estava embutido ali uma visão. Por quê? Porque o Plano Safra, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, era tudo o custeio e o investimento a cada ano. Hoje o Plano Safra responde por 30%. O restante é o mercado de capitais. E o FIAGRO vai despontar e vai ter uma relevância cada vez mais nisso. Aí eu quero fazer também uma profissão de fé. Passou-se hoje por isso de manhã. Foi mencionado consenso de Washington, liberalismo. Que momento que nós estamos? Eu sou, e vou reafirmar a palavra do Flávio Dino aqui, para mim a virtude está no meio. Uma polarização exagerada no nosso país. Eu não estou falando de partidos, nem de figuras aí do embate onde proliferam adjetivos e carente de substantivos. Eu vou falar de uma outra coisa. Que visão? A visão que nós temos vai ser, como disse a diretora Luciana, nós vamos ter que ter um cardápio de questões. Tem papel o Estado, tem papel os órgãos do Estado e tem papel o mercado de capitais. Nós teremos que ter sabedoria de identificar isso e eu vejo uma maioria muito sólida no parlamento, essa é a resposta que eu lhe dou, no sentido de caracterizar essa vontade. Por isso que foi votado os FIAGROS. Por isso que eu pude ser o relator das debêntures de infraestrutura, que se somaram às debêntures incentivadas, são fundos institucionais, permite um título espelho, porque aí, por aí entra a captação de recurso externo, tá certo? E na regulamentação que nós acompanhamos para e passo,
vocacionou-se para onde nós temos vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países do mundo, que é exatamente na matriz da transição energética, foi correto fazer isso. Quero destacar a rapidez com que aprovamos a LCD, que vem complementar a LCA, LCI, LCD, apoiando aquilo que pode ser um papel ainda mais relevante do BNDES, mas destacar também o PATEM. O que é o PATEM? Tá certo? Que eu tive também, me permito, não sou eu, é fruto de pessoas que me ajudam, como muitos que aqui estão, muitos, tá certo? E nós pegamos. Criamos a possibilidade, quase que como, vou usar uma expressão, não seja rigorosa, Serão, com relação a isso, Serão, antecipação de recebíveis. São créditos que se tem, consolidados, que possam vir lastrear um fundo garantidor, gerido pelo BNDES, e com isso possa se antecipar investimentos. O universo de créditos disso, Ralf, é de 869 bilhões. Se 1/3 disso for traduzido, as pessoas tiverem iniciativa, nós podemos ter. Já foi aprovado na Câmara e foi ao Senado. Combustível do futuro, hoje foi já muito mencionado aqui, não precisamos repetir, mas é o etanol, é o universo do biometano, é o universo do biodiesel, é o SAF. Paralelo, não está lá, vem a questão do combustível marítimo. Foi dado um dado hoje de manhã aqui. Se nós formos substituir 10% do combustível marítimo, nós teremos que duplicar a produção atual de etanol, que é de 40 bilhões de litros, depois de décadas de esforço. Só isso demandaria isso. Isso é investimento, isso é previsibilidade, isso é oportunidade. Por último, destacar a importância de aprovar o MOVER, com o conceito de ciclo de vida que lá está, de aprovarmos a eólicas offshore, o hidrogênio, marco regulatório, certificação, taxonomia, já aprovados pela Câmara, ao Senado. O senador Otto Alencar apresenta a semana que vem o seu parecer, deve retornar, e com isso nós temos um lastro para a aprovação. E dizer de duas questões que na nossa pauta. Você falou entre 12 e 18 meses. Espero que seja até antes. Nós temos que aprovar o licenciamento ambiental. Já foi da Câmara para o Senado há 2 anos, não é nenhum arrefecimento em exigências, mas é estabelecer parâmetros e estabelecer cronograma para que isso seja feito. E foi adiantado pelo ministro Rui Costa. Eu tenho trabalhado em diálogo com a Fazenda, diálogo com a Casa Civil, e nós temos uma proposta de aperfeiçoamento da legislação de PPPs e concessões. Pega os pontos mais nevrálgicos, todos nós acreditamos nesse instrumento, mas a realidade é que cerca de 30% das PPPs e concessões, tirando desse universo as de iluminação, que são mais pacíficas, hoje tem pendências judiciais. Então, aí nós tentamos equacionar com fortalecimento do entendimento, dispute board, como foi dito aqui, até a própria experiência do Tribunal de Contas. Uma pauta ativa, proativa, que nós temos buscado tocar no Parlamento com o apoio dos senhores. E que, ao final, nos dá certeza de dizer nós temos plenas condições de entrar num círculo virtuoso de crescimento e desenvolvimento para o país. Obrigado. Secretária, obrigado. Boa reunião. Rapidamente, Seron, queria explorar com você um pouco a questão, você mencionou, passando ali, a questão do hedge, né? Esse é um ponto, a gente aqui do lado de investidor, a gente sempre se depara isso nas captações, etc. O fato do Brasil ser um país, como a diretora Luciana colocou, os projetos são em moeda corrente, não são dolarizados, como em alguns países da América Latina, aqui em especial Peru, Chile e Colômbia. Isso acaba sendo sempre um grande limitador para o investidor estrangeiro, seja via fundo, seja via diretamente aportar capital aqui, fora os riscos específicos cambiais que já existem nos projetos, como vocês bem sabem. À luz da questão do orçamento apertado, acho que o governo teve uma super iniciativa aí na questão de já trazer algum tipo de estrutura de hedge cambial. O que mais dá para ser feito nesse intuito, principalmente pensando nos projetos estruturantes, né? Seja a nível federal, seja a nível estadual também. Tem muitos projetos muito grandes, estruturantes, como a diretora Luciana colocou, às vezes em profundidade, mesmo no Brasil fica apertado, né? Também o BNDES
está participando, mas sempre é bom ter mais diversificação de fontes de captação. O que mais dá para ser feito nesse sentido, pensando no horizonte? Bom, a pergunta é boa. Eu acredito muito no programa, de fato, que nós lançamos para a questão de atração de investimento externo para cá. Eu acho que vai aumentar. Hoje nós não temos profundidade no mercado de hedge cambial, vocês sabem disso. A Luciana comentou, primeiro, que ele custa, mas mesmo custando caro, ainda você tem dificuldade. O Brasil, praticamente, você não consegue fazer, ou salvo raras exceções, fazer um swap acima de 5 anos é muito difícil. Quanto mais você pensar em algum instrumento de hedge aí, em horizontes mais longos, que ciclos de investimento, principalmente em infraestrutura, demandam aí 10, 15, 20 anos, então fica muito difícil, de fato, o investidor acaba tendo que tomar o risco, de fato, da volatilidade cambial. E como a Luciana comentou, acho que é importante frisar, nesses horizontes mais longos, essa questão da volatilidade ela acaba se adequando. Então, por isso que a questão da linha de liquidez ela pode ter um papel muito importante para a infra. Tá? Eu acredito muito nisso, porque ele pode acomodar essa flutuação de curto prazo e isso se resolve ao longo do tempo, porque sempre há alguma indexação, ainda mais no setor de infra, nas tarifas, em relação ao câmbio bate na inflação, que depois de alguma forma rebate na tarifa, então você consegue se ajustar aí em horizontes mais longos. Bom, então, por um lado, esse fomento ao desenvolvimento, dar mais profundidade, mais oferta e custo mais competitivo para os instrumentos de hedge, eu acho que vai cumprir um papel para atrair recurso. Acredito muito nisso, mas, novamente, não existe bala de prata, tem que ter outros. A questão das emissões sustentáveis, elas vão ajudar muito. Nós fizemos uma primeira emissão que alimentou em 2 bilhões de dólares o Fundo do Clima, então, de forma inédita, você tem 10 bilhões, o Fundo do Clima é operado pelo BNDES, que consegue prover um crédito aí com um horizonte longo, com um custo muito competitivo, para alguns setores ali muito competitivo. E da nossa parte, é um instrumento que eu entendo que nós conseguimos um bom arranjo financeiro, porque nós fazemos a emissão, captamos e transferimos ao custo nominal. Então, nós emitimos essa primeira emissão, saiu a 6,15 nominal, e nós transferimos o custo nominal. Como o país, o governo federal, ele é credor em dólar, então, alguma exposição, ficar passivo em dólar não é um problema. Se tiver uma variação, eu vou mais que compensá-la com o meu ativo. E com isso, sem ter um subsídio implícito efetivo, sem ter um custo fiscal efetivo, conseguindo viabilizar funding de longo prazo a um custo muito competitivo via BNDES, operando aí para as demais fontes. Claro que também, novamente, só isso não vai ser suficiente. Nós estamos preparando mais emissões, acho que vai ter um papel, acho que esse ano a gente já deve realizar uma nova emissão, que novamente vai prover recursos para o Fundo do Clima, então vai alavancando, vai ajudando, mas também não resolve. Acho que o Morgan vai comentar um pouquinho, mas os bancos multilaterais têm apoiado também, então mesmo nessa questão do hedge cambial, dos instrumentos de atração de capital externo para cá, o BID vai nos apoiar tanto do ponto de vista financeiro, provendo crédito que vai ser repassado dessa mesma lógica para as linhas, fomentando as linhas e o Fundo do Clima, mas também dando um apoio técnico para a iniciativa, para realmente que a gente consiga aí aproveitar as melhores experiências internacionais para criar algo novo, adaptado à realidade brasileira, mas que possa servir de case aí para ser replicado em outros países emergentes. Acho que é uma iniciativa muito interessante de estar desenvolvendo em conjunto. Então, elas vão se complementando, Então, eu acredito muito nisso, e eu acho que a combinação delas já tem uma... pensando nas captações externas, atração de capital externo para o Brasil, eu acho que ele já deve cumprir aí um papel importante. É claro, nós sabemos que a questão macro é fundamental para trazer estabilidade, reduzir diferencial de taxa de juros, etc. Mas, enquanto nós vamos trilhando esse caminho do desenvolvimento e de estabilização macroeconômica, nós temos que utilizar esses instrumentos de fomento para viabilizar como o deputado comentou com bastante precisão, nós não temos espaço fiscal para voltar a modelos em que havia um grande subsídio público no provimento desse investimento, financiamento ao investimento, mas há formas modernas que a gente consegue viabilizar com baixo custo, muitas vezes sem custo, e ajudar a fazer essa ponte
entre a poupança externa e o mercado doméstico para criar condições para o financiamento de investimentos. Então, acho que é um pouco esse o caminho de instrumentos novos que podem, de alguma forma, colaborar para que eles, de forma empilhada e conjunta, aí, façam uma diferença no patamar de investimento no Brasil. Obrigado. Carlos, como o IFC está posicionado hoje no Brasil na questão de investimentos sustentáveis? Aonde são os principais focos e o que dá para ser feito adicional? Boa tarde a todos. Primeiro vão desculpar o meu acento arcaico, já perceberam que venho de Portugal. Queria agradecer à Abdib este honroso convite, estar aqui com tão prestigiosos colegas no painel. Eu diria que a minha mensagem é uma mensagem de grande confiança. Dar-vos um pouco conta que o IFC está há muitos anos no Brasil, começou em 1957, foi o primeiro financiamento da IFC no mundo inteiro, foi aqui no Brasil. Foi o financiamento de uma fábrica da Siemens. E, portanto, desde esse ano, nunca a IFC deixou de continuar a apostar no Brasil. Eu estou há 4 anos na responsabilidade, na direção do IFC aqui no Brasil, e aconteceram 3 coisas essencialmente que são, eu diria, relevantes e que gostaria de partilhar com vocês. Uma foi colocar o Brasil onde ele deveria estar, que é na pole position da IFC no mundo inteiro. A IFC investe em mais de 100 países no mundo inteiro. Há 4 anos, o portfólio de investimentos da IFC o Brasil estava em 4ª posição. O primeiro lugar era a Índia, o segundo a Turquia, o terceiro a China e o 4º era o Brasil. Nós tomámos uma decisão de pôr o pé na tábua, utilizando uma expressão vulgar, e acelerar no Brasil, porque temos uma grande confiança no Brasil, neste país, no seu setor de empreendimento privado e de empreendimento social. E, portanto, o que fizemos foi acelerar, de tal forma que em 4 anos colocámos o Brasil em número 1. Estamos onde queríamos estar, na pole position. O ano passado tivemos a possibilidade de trazer cá o nosso presidente, de falar com o governo, com vários responsáveis e de reafirmar, digamos, esta nossa intenção de continuar a apoiar, humildemente, dentro das nossas capacidades, o desenvolvimento económico e social de uma forma sustentável do Brasil. A segunda transformação que fizemos foi algo bastante inovador, foi que passámos a financiar efetivamente em reais. Ou seja, de uma forma completamente transparente, os nossos clientes hoje podem obter financiamentos em reais com prazos relativamente longos em todos os setores, o que é, de facto, algo, estávamos falando aqui dos problemas de hedging, que nós resolvemos parcialmente, não totalmente, porque é difícil aí oferecer reais a 16, 18 anos para nós é complicado, também o podemos fazer, mas até 10 anos é relativamente fácil. Isso foi um game changer, é preciso dizer, ajudou-nos muito e na nossa relação com os clientes. E respondendo à sua pergunta, a terceira grande diferença foi, de facto, trazer para cima da mesa e de uma forma transversal o tema da sustentabilidade. Não é que isso não esteja no ADN da IFC. A IFC, como sabem, há muitos anos definiu aquilo que são os performance standards, os padrões de desempenho, que são normas que são seguidas por muitas instituições e por muitas empresas nos investimentos, onde dialogamos, por exemplo, também com o BNDES nesta matéria. E, portanto, é algo que está no nosso cromossoma. Mas, a partir de agora, até porque globalmente a IFC assumiu um compromisso muito exigente, este ano nós temos que ter 85% dos nossos projetos têm que ser sustentáveis e para o ano que vem, para o ano que vem, 2025, 100%. Portanto, colocámos a barra bem alta dentro de casa e estamos a trabalhar de uma forma muito ativa para atingir estes resultados. Estamos a trabalhar em termos de prioridades, posso-vos contar que o saneamento é claramente para nós uma prioridade central. Queremos ajudar o Brasil a atingir aquilo que foi definido na universalização dos serviços, apoiando o setor privado, obviamente, mas desde logo
o tema das infraestruturas, o tema das energias renováveis. Nós já não fazemos sequer financiamentos a projetos de gás natural, porque acreditamos que o Brasil tem uma capacidade de desenvolvimento nas energias renováveis puras enorme, inclusivamente olhando já para o futuro das energias ligadas ao hidrogênio verde, onde acreditamos sinceramente que o Brasil tem um papel enorme de destaque no futuro. Os temas da mobilidade urbana são para nós muito, muito importantes. Uma área que poucas pessoas, que a mim me impressionou quando cheguei há 4 anos, era o pouco que se falava de construções sustentáveis no Brasil. Aquilo que se chamam green buildings ou sustainable buildings. E, porém, uma grande parte da geração de CO2, tanto nos materiais que incorporam as construções, como depois na utilização das construções, de geração de CO2, vem dos edifícios. E o Brasil não tem prestado muita atenção a isso. Portanto, aqui uma chamada de atenção a esta plateia para que devemos trabalhar os temas das construções sustentáveis. Vou parar por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Morgan, passando aqui infelizmente, a uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, como instituições como o BID podem auxiliar, né, os financiamentos, seja no setor público, seja no setor privado, para quando existem catástrofes como essa, e qual outro tipo de financiamento ou sugestões, até à luz da experiência do banco, que pode ser trazido aqui para o setor público e privado em eventos como esse. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer para mim estar aqui hoje nesse evento. Obrigado a Tadini, a Abdibe. Prazer estar aqui com o secretário Seron, com Cristina, com o deputado, com Carlos, enfim, com o André. E obrigado pela pergunta, Ralph. Bom, antes de falar propriamente dito sobre o financiamento sustentável, acho que, se me permite, gostaria de falar sobre a importância sobre a infraestrutura resiliente, que estão vinculados, atrelados, mas um pouco diferentes. Então, com relação à sua pergunta, o episódio lá do Rio Grande do Sul, aliás, é mais uma experiência muito devastadora que temos observado em toda a região. Aliás, uma conversa com a secretária da Fazenda de lá, ela comentou que tinha tido 10 eventos extremos climáticos só no Rio Grande do Sul nesses últimos 12 meses, começando com uma seca e terminando com a situação terrível que estava vivendo. Aliás, devo expressar a nossa solidariedade com o povo gaúcho nesse momento e dizer que, além com colegas do BNDES, do Banco Mundial, de uma série de outras instituições, a gente está muito empenhado em construir e costurar um apoio diretamente para o Estado sobre a liderança da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento aqui do Governo Federal. Então, a experiência que de uma forma podemos trazer sobre como atender a questão da infraestrutura nos mostra que é preciso uma abordagem para a construção integral que de uma forma permita não só planejar investimento para os dias de hoje, mas com base em um estresse e com uso de cenários robustos que permitam fazer cálculos de resistência de materiais, de projetos feitos com base em uma diversidade de cenários que permita realmente ter uma noção de resiliência sólida ou rotunda, não sei se cabe a palavra. Então, isso, de uma forma, tem uma série de perguntas para de uma forma orientar essa. Como estimar o custo de investimento para um ambiente de incertezas? Os cidadãos poderão arcar com custos relacionados com esses possíveis incrementos? Acho que é uma pergunta relevante. E, principalmente, como garantir a segurança da vida de todos aqueles que interagem com essas infraestruturas? E um pouco as respostas para esses questionamentos que são complexos. Nós acreditamos que priorizar
uma série de técnicas e metodologias que vêm sendo desenvolvidas para lidar com essas questões é o central do que a gente pode trazer à mesa para essa discussão com relação à resiliência. Então, estamos falando aqui de técnicas construtivas, de soluções baseadas na natureza, na análise tipo Blue Spot, que ele identifica criticidade em como, de uma forma, assegurar relevância em sistemas complexos. Todos eles são elementos que devem ser contados e que possam ser mapeados como um apoio de uma entidade como nós, também como colega do IFC, que trazemos um pouco essa visão sobre como avançar com uma visão de resiliência integral e baseado não olhando para trás, mas senão construído sobre uma série de cenários em um ambiente onde temos uma incerteza relativamente grande. Mas o meu ponto aqui é que mudou a maneira de projetar a infraestrutura. E os benefícios de incorporar esses cuidados na fase de projeto são 4 a 7 vezes mais vantajosos que os custos. Acho que isso estou falando com uma audiência que tem isso mais claro do que eu. Mas sem falar de salvar vidas, mas ainda só a questão econômica da infraestrutura em si é absolutamente imprescindível a gente avançar nesse sentido. E por tudo isso que a gente vemos na infraestrutura sustentável e resiliente, e parabenizamos a ABDIB para trazer esse debate aqui. E assim também reconhecer a importância da liderança que tem tido o governo federal para criar uma variedade de mecanismos para financiar e também abrir essas parcerias com o BNDES, com outros bancos multilaterais, tipo Banco Mundial, IFC, etc. E por isso também temos conduzido uma série de iniciativas para tentar viabilizar iniciativas de infraestrutura resiliente e também de mecanismos alternativos para procurar atender, redear riscos que estão embutidos nessa infraestrutura. Nesse momento, a gente está trabalhando sobre, por exemplo, sobre um monitor de investimentos que, de uma forma, ele traz uma série de critérios de sustentabilidade para justamente acelerar a canalização de recursos para projetos que atendam aos diferentes critérios de resiliência e adaptação. Mas a minha mensagem aqui, com relação aos que estão aqui, para encerrar e não me alongar muito, que como a Luciana comentou de uma forma muito eloquente, é preciso somar esforços e somar recursos, somar experiências e somar perspectivas para aproveitar a incrível oportunidade que oferece os ativos ímpares que tem o Brasil para serem desenvolvidos. Aliás, estive com a Luciana ontem em um evento sobre as rotas de descarbonização. E nesse debate, a gente tocou nas diversas oportunidades que detém o Brasil, que possam e devem ser aproveitados, além da questão que foi mencionada pelo deputado do G20, da COP30, mas os enormes acervos de ativos de sustentabilidade que possam ser alavancados nesse momento. E para isso, nós acreditamos, temos a convicção que as ferramentas de financiamento sustentáveis não só são imprescindíveis, mas também a coordenação e a contribuição. Então, eu queria deixar aqui como recado que o BID está muito ativo na inovação financeira com os diversos parceiros que estão aqui. Estamos abertos e interessados em ser um parceiro dos sócios aqui do ABDIB. Aliás, temos vários parceiros que estão aqui. E estamos muito engajados com os investimentos na infraestrutura aqui no Brasil. Acreditamos muito e compartilhamos a mensagem do Carlos com relação à confiança. Obrigado. André, estamos com o tempo esgotado, então peço celeridade. Você foi o Coringa, por isso que você ficou por último. Intimidade dera esses problemas. Sem problemas. Mas vamos lá. Também acho que vou aproveitar aqui o gancho da questão do Rio Grande do Sul, né, e até um ponto que o deputado Arnaldo mencionou em relação a seguros. Né? A gente vem recentemente discutindo e vendo opções aqui. Como é que você enxerga a evolução, o que precisa ser feito para que catástrofes que, infelizmente, como essas, devem continuar acontecendo com mais frequências, possam não travar a infraestrutura do Brasil
em todos os conceitos, regulatórios, operacionais, sustentabilidade dos financiamentos e gerar um apagão de receio de investidores de investirem por conta desses efeitos climáticos que acabam acontecendo e acabar impactando em projetos que sejam importantes para o país. Obrigado, Ralph. Boa tarde, pessoal. Tadini, obrigado pelo convite. A Abdib está de parabéns novamente por mais um evento dos 69 anos. Prestígio total a todos vocês que estão aqui nos assistindo, aos nossos companheiros, Carlos, Luciana, deputado, meu deputado Arnaldo Jardim, Seron, Morgan. Pessoal, eu acho que por tudo que nós ouvimos hoje e estamos agora, nesse momento, discutindo, o tema da prevenção dos fenômenos climáticos severos, eu acho que é uma constante e nós sempre teremos que nos preocupar com isso. Mas agora o fundamental é entrar no momento da adaptação. Adaptação dos instrumentos de engenharia que deverão ser revisitados, prevendo principalmente os contratos do futuro. O presente está diante dos nossos olhos, nós enxergamos, nós vivenciamos, mas os nossos contratos são de 30 anos. O que vai acontecer em 30 anos? Como torná-los adequados? Segundo o aspecto legislativo, tem uma atenção especial ao tema das questões legais que envolvem também os fenômenos climáticos. O financiamento, como sempre, é uma base fundamental. A Luciana comentou que nós já estamos vivenciando o Full Non Recourse, que é baseado 100% na receita dos projetos, mas que possam ter a segurança para o investidor, pelo financiador, pelo regulador, é importante um plano de seguros adequado, atrelado à realidade daquele projeto. Por final, se a gente entender, então, que essa adaptação precisa ser feita, a principal, e para todos vocês que operam com infraestrutura, lembrem-se disso, é procurar inserir nos contratos do futuro e do presente um novo padrão de definição do que são fenômenos climáticos ordinários e extraordinários. Eu digo isso porque todo o CAPEX e o OPEX de um projeto de infraestrutura é calibrado com base em padrões conhecidos, parametrizáveis e precificáveis, com base no passado. Mas não é um passado incerto, é um passado de 10, 15 anos, 20, 50 anos. Então, como é que uma concessionária que se preparou, estudou o projeto, fez a modelagem, calculou o preço daquela tarifa, contratou seguros com base naquele fenômeno conhecido, precificado, enfrenta sozinho um fenômeno climático extraordinário, muitas vezes quando a base de chuvas era equivalente a 50, 70 milímetros e passa de 600 milímetros, assim como o vento, assim como o calor. Então, precisamos criar um padrão nos contratos, deixando claro o que são fenômenos ordinários e extraordinários, e também, e agora entrando no que o mercado de seguros pode e deve contribuir, pensar também que existe no mundo inteiro coberturas para riscos catastróficos, que é o que nós estamos vivenciando aqui, que são contratados pelo Estado. O Estado pode fazer essa contratação em cima das bases dos seus fundos de catástrofe. A questão é, o administrador público teria a opção de utilizar o recurso público para se proteger contra eventos catastróficos futuros? Ele tem espaço fiscal para isso? Ou ele deveria contingenciar a folha de pagamento e insumos de uma forma geral? E também, só para concluir, existem hoje, já no Brasil e no mundo, o desenvolvimento de seguros para eventos climáticos que são considerados extraordinários, são chamados paramétricos, mas ainda está em evolução. É um longo caminho pela frente. Eu paro por aqui, Ralph, mas estou à disposição, se alguém precisar de detalhes durante o intervalo, podemos aprofundar a conversa. Muito obrigado. Obrigado.